de olho ainda também nos protestos dos Estados Unidos nesse fim de semana. A gente que viu uma escalada da violência e agora, inclusive, com o Donald Trump decidindo colocar a Guarda Nacional, colocar forças militares para atuar na repressão desses protestos. A gente estava aqui analisando mais cedo com o Jamil e vamos seguindo e somando esforços aqui, agora também tendo análise direta de Washington, do centro político dos Estados Unidos, com a nossa Mariana Sanches, porque um dos pontos principais que a gente está vendo nesse embate dos protestos é o embate também com o governador da Califórnia, né, Mariana? A gente vendo que, inclusive, uma das últimas manifestações dele foi chamando Trump de ditador, nesse caso de ter atravessado a autoridade do Estado, colocando as Forças Armadas para atuarem, a Guarda Nacional para atuar. Mariana, como é que você está vendo isso aí diretamente de Washington? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia para você, para a Bia, para quem nos assiste nessa manhã de segunda-feira. Pois é, Natália, é uma crise, né, enorme, claramente, e uma crise muito bem-vinda para o presidente Donald Trump, porque menos de 24 horas antes da tensão em Los Angeles começar e escalar, o que a gente tinha visto foi o mais rumoroso rompimento entre aliados que o Washington viu nas últimas décadas, com toda certeza, que foi a briga pública entre Donald Trump e Elon Musk via redes sociais, em que a gente viu, por exemplo, o presidente ameaçando romper todos os contratos que o Elon Musk tem no governo federal, enquanto o Musk dizia que a lei orçamentária de Trump é uma lei abominável, e mais tarde dizia que poderia vir a apoiar o impeachment do presidente Trump e o citava nos arquivos do Epstein, no caso de um abuso, no caso de um escândalo sexual aqui muito conhecido da população americana, o Epstein, que foi condenado por pedofilia, por exploração de mulheres e menores de idade. E o Musk faz todas essas acusações em relação ao presidente Trump, que na sexta-feira, inclusive, chegou a dizer que não pretendia voltar a falar com ele e tem tentado não dar mais declarações públicas. A gente viu os republicanos aí entrando em cena com seus extintores de incêndio para tentar conter essa tensão, mas se tem uma coisa que o trumpismo sabe, e sabe muito bem, que melhor do que conter uma crise, silenciando o problema, é arrumar uma crise muito maior para chamar a atenção, né? E aí, nesse caso, não podia vir mais a calhar, viu, Natália? Porque a gente tem uma das agendas centrais do presidente Trump nesse segundo mandato, que é a imigração, num estado que é profundamente democrata, quer dizer, portanto, o governador Gavin Newsom é provavelmente o nome mais importante hoje do Partido Democrata, é potencialmente o adversário dos republicanos, né, para a eleição daqui a 3 anos. Está longe, todo mundo sabe, mas também todo mundo sabe que se tem algo em que os políticos sempre pensam é na próxima eleição, né? E aí a gente vinha vendo ao longo dessas últimas semanas a escalada de tensão em relação às blitz do ICE, a esse movimento de fiscalização e de apreensão de imigrantes, que a gente inclusive comentava na semana passada, que tem se intensificado, inclusive na semana passada, com 2.200 detenções num único dia, o que foi um recorde. Só que tudo isso, Natália, vinha acontecendo muito mais na costa leste. E, de repente, então, o presidente ordenou que as forças-tarefas, né, do ICE se intensificassem, e eles chegaram na Califórnia, chegaram em Los Angeles, que é uma cidade que tem 1/3 da população de imigrantes. Então, que tem, além de tudo, é uma cidade profundamente democrata, que não votou nesse projeto que está na Casa Branca. Então, era um choque evidente. E quando o choque começa, Natália, o que o presidente faz é escalá-lo, né? É a primeira vez desde os anos 60 que um presidente da República envia tropas da Guarda Nacional à revelia do governador do estado. A última vez que isso aconteceu foi quando o Lyndon Johnson mandou tropas para conter
as forças de segurança do estado do Alabama contra os manifestantes negros pró-direitos civis. Então, isso nos dá uma noção do marco que significa essa atitude do presidente Trump, que agora está sendo acusado por Nilson de escalar a tensão. E essa tensão deve escalar ainda mais, Natália, porque embora o governador tenha pedido ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, que retire as tropas, ontem mesmo o Exército aqui cogitava a possibilidade de mandar 500 marines para Los Angeles para conter o que eles chamam de protestos violentos. De fato, existem ações violentas, a gente está vendo nas imagens carros incendiados. Mas, Natália, eu estava aqui quando o Black Lives Matter estourou, quando houve o assassinato de George Floyd. E essas cenas que a gente está vendo em Los Angeles são sempre lamentáveis, ninguém é a favor de violência em protesto, mas elas não estão nem perto do que a gente viu durante aquelas manifestações depois da morte de George Floyd. O que também nos indica que esse envio da Guarda Nacional é sim um exercício de força do presidente Trump, que, vamos lembrar, essa semana vai fazer uma grande parada militar aqui em Washington, no dia do seu aniversário, para comemorar 250 anos do Exército e também para mostrar que ele é um presidente poderoso, especialmente depois dos reveses que ele sofreu na semana passada com a perda do seu maior aliado e fundador, o Elon Musk. É muito importante você destacar isso, né, Mari? Porque trazer a temperatura disso tudo e como ela vem sendo construída, a gente até acaba se remetendo até a usar um termo que se usa muito na política aqui internamente, que é da narrativa que se é criada, que eu acho que os ataques que estão vindo sobre a mobilização do Trump vai um pouco nessa linha, né? Só pra gente amarrar rapidinho aqui, Mari, desse ponto de vista de você daí, a gente estava tentando discutir um pouco como que isso deve se espalhar ou até aumentar um pouco mais a revolta da população daqui para frente. Como vocês destacavam, não tinha comparação com outras mobilizações maiores que você, também a Bia já acompanhou aí nos Estados Unidos antes. Como que o que você está vendo da mobilização interna, até de bastidores políticos, de como controlar ações como essa do Trump para isso não se escalar daqui para frente, tendo em vista que tem até esses planos já envolvidos no dia do aniversário do Trump? Natália, do lado republicano não existe nenhuma tentativa de controlar nada. Pelo contrário, é essa mesma intenção, né? Tanto que a gente viu ontem, por exemplo, durante as manifestações, pessoas com bandeiras, né, de estados, né, de países latinos. E aí, então, Stephen Miller, que é um dos grandes formuladores do Trump, especialmente aí para a política de imigração, né, ele que fica na Casa Branca, se apressou a vir ao Twitter dizer que era isso mesmo que eles estavam sempre denunciando, que os Estados Unidos estão invadidos por forças estrangeiras, né? Esse é o grande discurso, inclusive, de eleição do Trump, né? Que os estrangeiros estavam ali contaminando, envenenando o sangue americano. Então, assim, da perspectiva do presidente americano, o que está acontecendo na Califórnia interessa. Interessa que essas manifestações escalem e, como a gente vai ver, se aprofundar as ações do ICE no país inteiro, é muito provável que a gente venha a ver novas manifestações e, entre esses manifestantes, é muito comum ter elementos violentos, gente que vai partir para cima, e nesse sentido os democratas, honestamente, fazem muito pouco para organizar essa reação, né? Até para não se associar eventualmente a algo violento, eles quase não atuam de maneira clara, né? O que a gente tem visto é os democratas preferindo sempre sinalizar virtude diante de qualquer situação. Então, vimos o rompimento do Musk com Trump, o Trump, inclusive, dizendo que o Musk enfrentaria sérias consequências se viesse a financiar democratas, né? E quando você esperaria que os democratas, então, poderiam buscar Musk, até para saber, afinal, o que ele tem, né, contra Trump, os democratas estão dizendo que não querem nem conversa, que não querem ser financiados pelo homem mais rico do mundo, que eles preferem ficar mostrando virtude. Então, é curioso, Natália. De um lado, você tem um partido político que parece estimular
essas cenas que a gente está vendo. E de outro, um partido bastante apático ainda, sem capacidade de reação e nem de controlar qualquer tipo de manifestação na prática, né? Que está acontecendo organicamente, basicamente. As manifestações, elas começam sem nenhum cérebro por trás, né? Como a gente viu, por exemplo, quando o Marcelo, o brasileiro de 18 anos, foi preso em Massachusetts, né? Em Milford. Quer dizer, foram os colegas de escola, as professoras, o pessoal da igreja que se mobilizou em Los Angeles, como é uma cidade extremamente democrata. Quando as manifestações do ICE começaram, a população no entorno começou a intimidá-los, a gritar para eles vergonha, vergonha, tentar puxá-los para não permitir que eles abordassem mais imigrantes. E aí a tensão foi escalando e deu no que deu. E a perspectiva é que possa continuar piorando, viu, Natália?